a questão do produtor, como eu tava dizendo, ao contrário do que a galera acha, o produtor não é o cara que faz beat, né? Quem faz beat é o beatmaker. Muitas vezes o artista faz beat, tem vários beatmakers. O produtor, ao meu ver, ele é um cara que ele tem um olhar um pouco mais além, ele vai outro layer ali, sabe? Ele já... Eu posso pegar um beat que outra pessoa produziu, gravar um outro MC, só que aquilo ali de repente não está casando. Você vai ter que achar uma forma daquilo ali casar. Quando você ser produtor é mais uma forma de você compreender linguagens, eu acho, sabe? Você compreende a linguagem do MC, a linguagem da música. Eu sou músico também, eu sou compositor, eu crio beats também sou beatmaker. Mas eu compreendo o trabalho do produtor como um layer após essa parada, entendeu? Você enxerga um pouco ali de trás da cortina também. E você vê que desde que o rap, do começo da história do rap, isso está muito vinculado ao crescimento do rap, assim, você tem uma galera de um determinado nicho, tipo Detroit. Aí tem aquela galera que surgiu, que era a mesma galera, Fat Cat, Slum Village, não sei quem, surgiu um determinado tipo de rap vindo daquela área, que a base era o Dilla, entendeu? A gente não sabia muito bem na época, ainda mais porque não tinha tanta informação, mas você ouvia alguma coisa diferente ali e o que todo mundo, aquela galera tinha em comum, inclusive até a galera que já vinha de uma outra corrente, que era Tribe, Busta Rhymes, uma galera que bebia ali da mesma fonte, que era o Dilla. Se você vai ver da mesma forma, tinha o Eric Sermon, que era antes também, que produzia aquela galera do Death Squad, produziu uma galera, ele tinha a banda dele lá com Redman. E dali já surgiu um outro nicho. O RZA, ele é meio que um mentor dessa galera, o Tang, depois dos 10 do Tang veio mais 10 aliados, mais 10 agregados. E o RZA, ele era o mentor ali da parada. Então eu acho que o produtor, ele tem essa capacidade de congregar as paradas, ele vê o potencial de cada coisa, ele é meio que um estrategista mesmo da parada, assim. Muitos artistas têm a habilidade de ser próprios produtores, não só dentro do rap como fora do rap. A gente tem, tipo, fora do rap a gente tem, tipo o Prince, que é tipo o gênio, master da parada. Tanto de programações, de fazer beat, quanto de compor, mixar, gravar, tocar todos os instrumentos. Dentro do rap a gente tem produtores que são grandes artistas também, tipo o Kanye West, o próprio Dilla, que rima também, é produtor, Mad Lib. Desde o cara mais underground ao cara mais mainstream, você pode notar essa característica em comum, sabe? Tipo, o cara que é o produtor, ele normalmente enxerga um layer ali a mais. E o artista que tem esse vínculo esse olhar de produção dentro do próprio trabalho dele, muitas vezes está N passos à frente da galera que está simplesmente, entendeu, enxergando ali só o que está acontecendo ali. Muitas vezes o artista, ele se comporta como público, né? Ele não consegue enxergar atrás da cortina. O produtor é o cara que muitas vezes puxa o artista para trás e fala, mano, você tá aqui atrás, se liga. O produtor, ele é porque hoje em dia ele tem muito a ver com o que tá acontecendo, ele é uma continuação do que vem acontecendo, né? E a gente tem uma cena específica, assim, na verdade eu não soube se você está perguntando sobre a cena daqui ou sobre a cena do mundo. Sobre a daqui agora. Você deu um panorama geral, né, histórico, agora mais que mais daqui. Macrocosmo, agora o microcosmo. Então, o microcosmo que tá rolando aqui, eu acho que é o seguinte, mano. A gente tem cada vez, desde que eu comecei a fazer o rap, eu noto uma diferença brutal, que antes é o seguinte: era difícil você ter informação, quando eu comecei final dos anos 90, 98, 99, que tinha, sei lá, cara, pouquíssimas pessoas que produziam parada no Brasil, era completamente inacessível. Uma galera fazia som com base gringa, porque não tinha. Então era meio que cada um por si, assim. E desse final dos anos 90 existia uma prática da galera que já fazia a parada, que era uma prática protecionista. A galera tampava os rótulos do disco, a galera não falava o nome do teclado que produzia, a galera não falava qual é a bateria eletrônica, a galera não falava qual é o software que você grava. Como eu tava falando, existia essa prática protecionista mesmo, sabe? Tipo, ninguém maximizava uma parada engraçada. Você ia no estúdio, o nego dava um zoom além da tela pra você não ler o cabeçalho, o nome do programa que tava usando, entendeu?
E era fortunas e tal. Então era meio que cada um por si, só quem tinha realmente muita vontade de fazer o bagulho. E começo do ano 2000 foi aquela época que começou a popularizar o home studio, então começaram a surgir uma galera, assim. Na minha questão, eu posso contar um pouco da minha história, que foi o seguinte, mano. Ilustra um pouco isso, assim. Eu conheci o DJ Rodrigues, que produziu o Speed Freaks e o Black Alien, através de uma fita demo. A gente ligou pro cara e tal, eu e a galera da minha banda, que a gente queria descobrir o jeito de fazer, como fazia, se ele podia ajudar a gente, se ele podia fazer. E com muito custo a gente conseguiu se aproximar um pouco dele e tal. Mas era essa prática protecionista, tanto ele quanto a galera que ensinou ele, quanto todo mundo. Ninguém não só deixava você chegar um pouco perto, mas não te dava a parada. E eu comecei a desenvolver, cara, o meu próprio método de criação. Fui falando assim, talvez uma bateria eletrônica, talvez um sampler, mas talvez um não sei o que, mas como é que o nego faz isso? Eu já tinha banda. Então eu percebi que aquilo ali que eu tava aprendendo não era útil só pra mim, tá ligado? Uma galera tava correndo atrás de um monte de jeito de fazer as paradas. De repente eu consegui descobrir o meu próprio jeito de fazer, então eu comecei a ter meu próprio nicho, a minha própria galera. E como eu comecei muito isolado lá no interior, eu comecei a criar meu próprio estilo de produção, porque, pô, não tive um guru assim que falou, olha, mano, corta o sample, bota o sample no não sei o que, eu nem sabia, comecei a fazer teu sample sem tempo, caralho. Só picotar os bagulhos. Sabe, eu não mexia no pitch, era um outro método de criação que eu acabei desenvolvendo por não ter acesso. Isso foi legal, porque quando eu cheguei e conheci a galera que já estava tendo um pouco mais acesso aqui no Rio, e neguinhos, pô, chamou a atenção da galera, caralho, que estilo diferente. E eu fui percebendo isso, que assim, eu era responsável por mim, e não só por mim, pelo meu crew, pra galera de lá em VR também, entendeu? O estilo do som da galera, o estilo da minha banda, o estilo do cara que tocava com a gente, mas foi fazer o projeto solo, o outro amigo, o Rabu, que tava aqui no Rio, mas ia lá gravar com a gente, então... isso é um pouco do que o produtor, sabe, faz, assim, você acaba... o seu estilo de produção e a sua capacidade de visão agrega uma galera. E eu acho que isso tem acontecido muito no Rio, assim, agora, hoje em dia, assim, com esse boom do rap do jeito que tá. Várias pessoas têm fazendo um home studio, várias crios, vários grupos diferentes. Então esses produtores vêm dando suporte. Uns ainda estão em menor escala, outros já estão despontando mais. Mas você vê que agora existem nichos de produções mesmo. Tipo, pô, tal galera, mano. Tipo, o Flow tem um estúdio da UFlow, mano. Tá lá, a galera tá gravando, sai o material deles. Tudo Bom tem um estúdio deles, Café Crime tem um estúdio deles, entendeu? Tipo, isso cada vez mais está se tornando aqui agora, a gente está assimilando essa realidade global, que é a mesma, sabe? De onde os produtores vêm criando seus nichos, e os nichos se comunicam, e aquilo ali torna... a galera tem mais base, sabe? Fica mais consolidado, galera. O que é essa comunicação? Como que ela funciona? Putz, man, eu acho que... funciona uma... você diz entre o quê? Entre os nichos, entre os grupos, entre os produtores? Cara, eu acho que funciona primeiro uma parada muito de meios e afinidades, né? Tipo, a galera vai nos mesmos lugares, conversa, conhece as mesmas pessoas. Uns têm afinidade com outros com outros, o discurso, as ideias. Tem gente que realmente tem posição firmada, tem gente que tá nessa de onda, então se comunica com todo mundo, vai ali, entendeu? Então se dão pelos meios e afinidades, eu creio. Da onde as pessoas vão, com quem elas conversam, com quem elas cresceram, com quem elas aprenderam a fazer som, com quem elas mantêm, sabe? Tem gente que mantém, tem gente que não mantém, tem gente que... Acho que ainda não chegou ao ponto da comunicação ser feita por uma exigência de mercado, que muitas vezes é como é nos Estados Unidos, tipo... eu tenho meu grupo aqui, minha empresa, e eu contrato ele, eu contrato você, e vocês nunca se viram na vida, mas vocês vão estar lá se abraçando no palco junto, levantando a minha bandeira, porque vocês são contratados da minha empresa. Aqui eu ainda acho que não rola uma parada assim, sabe? A galera não tem nem bala na agulha pra agir dessa maneira, apesar de alguns artistas realmente ganharem dinheiro de verdade, mas a maioria não ganha dinheiro de verdade, entendeu? Então a maioria ainda está se esforçando, a maioria ainda está investindo para poder colher alguma parada. E nesse caminho uma galera se encontra, mano.
São poucos corredores ainda, são poucos, sabe, becos que a galera tá junto aí, seja fumando seja fazendo freestyle na rua, seja vendo o DJ fulano de tal, seja curtindo um bagulho na internet, é o que mais acontece hoje em dia junto. Tipo, atualmente eu tô fazendo música com 3 pessoas que eu não conheço pessoalmente. Uma coisa, cara, por partes. Na minha opinião, assim, uma coisa o rap e o movimento hip hop, enquanto o contexto e significação da parada. Outra coisa são a atitude dos artistas em relação a isso. Eu acho que para mim, cara, não houve até hoje maior exemplo durante a minha geração. Houve antes de mim, coisas clássicas e fodas, mas de exemplo de força de uma cultura popular de tamanho e grandeza igual o rap, tá ligado? Porque o rap ele se tornou uma parada, mano, uma linguagem universal. Tipo assim, você tem rap jazz, você tem rap reggae, você tem rap samba, você tem rap rock, você tem rap em português, em inglês, em eslavo, em japonês. Mano, tipo, samba não tem isso. Samba tem o samba-samba, entendeu? Quando é o inglês a gente acha meio estranho. O rap, ele é uma parada que ele é tipo o Esperanto da música, tá ligado? Ele une vários estilos, ele une várias linguagens, várias pessoas de classes sociais diferentes. E isso é uma atitude política já, da própria parada. É o resultado do que está acontecendo. Mano, você chegar um cara, por mais equivocado que ele seja, como Trindade James, que grava um clipe, sei lá, semana passada, falando, eu tenho ouro no meu dente, ouro na puta que pariu, não sei o que lá, vai tentar comigo, eu vou te arrebentar, que eu sou mais sinistro que você. Ou N rappers equivocados, que sem citar nomes, tem tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mais equivocado que ele seja, você pegar um cara que fala assim, meu irmão, vai tomar no cu, olha só, essa porra aqui mesmo, numa rede nacional, tá ligado? Isso é uma atitude política, cara. Eu acho que o hip hop, ele fez ele causou uma grande transformação social, que foi o seguinte, ele permitiu você sair do gueto com as ferramentas que você tinha, tá ligado? Tipo, a galera fez o bagulho que eles estavam fazendo lá, irmão, e com isso eles saíram da parada. Não foi assim, a galera não foi bater na porta de ninguém pra conseguir essa parada, entendeu? E a habilidade também da galera de fazer negócios entre si, com os próprios amigos, com a família, com o vizinho, com o tio, também ajudou o hip hop tá onde está economicamente, e isso é uma atitude política também, sabe? Muitos artistas são artistas, isso voltando agora para a questão do artista, são artistas engajados. Os caras têm formação política, têm uma consciência, às vezes um pouco mais aprofundada, muitas vezes são demagogos também, como tantos outros equivocados. Mas muitos são envolvidos realmente, e inclusive levam suas ações para além da própria música. E você tem exemplos fodas disso, que continuam inclusive hoje em dia fazendo. E você tem exemplos fortíssimos de artistas dentro do próprio rap que usam essa capacidade política e essa força que o bagulho teve de chegar pra você e falar, meu irmão, levanta sua cabeça aí, irmão, vamos fazer o seu bagulho. Você encontra hoje em dia pessoas com atitudes altamente demagogas que querem incitar esse espírito da galera, porém com uma coisa completamente comercial, voltada para vender o seu próprio produto, e na verdade não existe engajamento dentro disso, entendeu? É uma questão muito delicada, porque assim, você não sabe até onde o artista, já que ele vende a arte dele, até onde ele está vendendo a arte dele, até onde ele está usando o engajamento dele para ser apenas mais um discurso comercial, como se fosse, sei lá, alisador de cabelo, tá ligado? Eu posso falar que eu vivi essa parada do rap, eu vi assim, várias pessoas, mano, que não tinham nada,
fazer grana honestamente cantando rap, produzindo rap. E realmente assim, conseguir comprar um carro, conseguir uma casa pra mãe, tá ligado? E eu acredito assim que nesse cenário que a gente tem hoje, aqui, tem vários artistas foda, mano. Mas também, como tudo que expande, você tem vários papagaios de pirata. Cada vez que surge 3 ou 4 foda, surgem 30, 40 papagaios de pirata. E a gente não pode tirar um pelo outro, a gente só vai saber na real, sabendo, olhando e buscando ali na parada. Acho que esses fanfarrões não são suficientes para descredibilizar a parada, porque é evidente, é tipo assim, dominou o mercado da música mundial, entendeu? E não foi só o mercado, irmão. Porque você pega um tio de 50 anos que tava com a camisa do Racionais na favela, ele não comprou nada, irmão. Nem a camisa que ele tá usando, entendeu? Ele tá só usando uma representatividade da parada. Isso você vê que a parada é real. É inegável, tipo. Eu, cara, descobri o rap como a maioria da galera da minha geração. Quanto música de protesto. Quando eu fui conhecer mais sobre a cultura, eu descobri que o rap nem veio de música de protesto, entendeu? E aí eu comecei a entender mais o rap. Mas eu conheci essa parada como música de protesto, o que vigorava na época que eu comecei a ouvir rap, que era 97, 96, aqui no Brasil. Todo mundo era muito fruto de anos 80, do NWA, de Public Enemy, então a galera tinha uma atitude. Você ter atitude e ter uma causa política era igual você ter um Nike Force hoje. Era tipo o requisito básico do hip hop, tá ligado? Então, assim, existia uma cena altamente politizada, mas existia uma cena também altamente equivocada, porque muitas pessoas abraçavam muitas causas sem saber o que estavam abraçando. Mas era uma cena muito mais ao meu ver, engajada no espírito da parada. A galera não era movido por essa parada assim, que a galera... Ninguém não tinha esperança de chegar e cantar o som numa boate, entendeu? A galera ia pra rua pra cantar o som, pra mostrar pro outro cara, entendeu? Quando começou a ter festa de rap aqui no Rio, que pelo menos foi quando eu comecei a saber dessas festas, foram idos de 96, 96 eu já tinha vindo. Não sei, os meados dos anos 90. E o freestyle era uma coisa que estava completamente engatinhando e o que vigorava ainda eram os grupos, cara. Todo mundo tinha um grupo, normalmente os grupos tinham nomes fortes, todo mundo tinha uma causa. E isso foi um pouco se diluindo. Chegou uma época que a parada era muito até segmentada, assim, tinha uma galera que continuava com os grupos, com essa mentalidade e tal, que estava um pouco mais afastada aqui do centro. Tinha uma galera do centro que já estava investindo numa área mais experimental da música. E essa galera não se comunicava, mano. Não se comunicava. A gente teve casos clássicos de maluco falar no jornal que o rap da Lapa era florzinha. Aí vinha alguém da Lapa e falava que o maluco de não sei de onde era tosco. Então, eu acho que houve uma época assim que inclusive a galera que estava com discurso político ficou muito redundante dentro deles mesmos e isso começou a perder a força. E a galera realmente, os que começaram a ocupar alguns chamados cargos políticos, seja por ONG, seja por fulano de tal que foi trabalhar na Câmara, não sei aonde, eles viram que também que esse discurso que eles tinham dentro do hip hop não funciona na política, só funciona quando você tá na rua mostrando a letra pro seu amigo, tá ligado? Se você tá lá no gabinete do ministro, você não vai mandar o ministro se fuder, você não vai quebrar a mesa dele a hora que ele for racista com você, porque você tem um salário no final do mês pra receber, mano, tá ligado? Então eu acho que a maior galera, quando foi crescendo e ganhando idade, viu que essas causas políticas não estavam tão fortes assim.
realmente abandonaram, uns evoluíram pra caralho. O MVB é um cara que é fruto muito dessa geração, que é um cara que tá aí até hoje, sabe, nas cabeças, assim. Ele foi um cara que veio acompanhando várias coisas, um cara que realmente ele veio, ele manteve um nicho de atuação, eu acho, nessa área aí. Ele evoluiu, sempre ele tem novos produtores, sempre, entendeu? Ele tá fazendo uma outra parada, é interessante. Ao mesmo tempo veio uma galera que já vinha de outro nicho, que já não era esse nicho de movimento social e tal, que era uma galera da música. Que foi essa galera que veio com uma parada mais experimental, às vezes uma banda de rock, às vezes um rap com jazz, às vezes uma coisa que não tinha tanto espaço dentro dessa galera. Você chegava lá falando, rimando que você sampleava Coltrane, não sei o que lá, eu não queria nem saber, entendeu? Por mais que o Coltrane fosse um negro fodaço, que representasse uma parada fodaça, se você chegasse lá e falasse, não, eu tenho uma banda aqui que chama Coltrane, pá, meu irmão, tá maluco? Nome inglês, o caralho, vai se fuder, tem que ser. Então houve muita confusão, mano. Acho que houve uma época que esse rap experimental andou também super rolando, inclusive em São Paulo também era super assim, tinham vários grupos de rap e tal. E acho que foi acontecendo muito a mesma coisa também, a galera foi se... Teve aquele movimento inicial dos grupos e a galera foi vendo que a realidade também não era bem assim, que pô, todo mundo tinha que não era só empolgação, não era só investimento, que a parada era trabalho, que era uma parada. Então isso ajudou muito a movimentar, a fazer um boom que movimenta até hoje, mano, como tá acontecendo agora, entendeu? Hoje agora a galera é outra parada, a galera é mais uma troca, neguinho que aí fica na comunidade ali na internet o dia inteiro, aí de noite vai se encontrar não sei aonde, pá. Que é um boom que tá acontecendo, que vai sobrar uma galera dessa galera, entendeu? Que vai ser a galera que vai levar a parada seguinte adiante. A parada é um ciclo que está sempre se modificando. Assim como teve essa galera rap politizado, teve a galera da zoeira, aí acabou a zoeira, a gente fez a Batalha do Real, era tipo 6 pessoas, a gente falou, mano, vamos fazer um bagulho, não tem nada. E aí tinha a FEBAG nunca parou, né? A FEBAG foi uma das paradas que nunca parou, mano. O DJ Marcelinho MG, ele tá ali, se eu não me engano, há 16 anos, mano. Ou 14, sei lá, mas é tempo pra caralho. E a galera da zoeira ficou meio sem berço, a gente fez a Batalha do Real. Na Batalha do Real, vieram, porra, milhões de novos MCs. Foi, tipo, talvez uma das paradas mais produtivas que teve, assim. E aí, mano, você já percebeu uma outra movimentação na parada. Que era uma galera que lutava pra existir numa cena que já acontecia. Porque antes a gente estava batalhando para construir uma cena. Tanto a galera mais politizada e tal, quanto a galera daqui da Zona. A galera tava batalhando para construir uma cena, mano. Não tinha prêmio Rutus, que hoje em dia inclusive nem tem mais, mas teve durante um maior tempão e foi importante pra caralho. Com todos os erros e acertos foi uma parada muito importante. Só que a gente tava lutando para construir a base, tá ligado? O basement do bagulho. E quando a gente fez a batalha, era uma galera que tava lutando pra existir numa cena que já acontecia, tá ligado? Então já veio com outro propósito. Isso é interessante de perceber também, que a mentalidade dos próprios artistas já era outra. Eles não tinham tanto aquela parada do it yourself, tá ligado? E eles, principalmente esses MCs e tal que surgiram em rinhas e rodas e rimas de batalha, poucos foram que puderam aproveitar a notoriedade que eles tiveram, que souberam realmente fazer disso uma parada interessante para os próprios, entendeu? Como o Papo Reto e o MC. O que eu posso te falar é sobre tanto a minha, por mim, tanto eu como enquanto integrante do Brutal Crew, tanto eu como não integrante do Brutal Crew, antes e após, era não, era sim, era não. Meu comprometimento sempre foi o mesmo, irmão.
meu comprometimento político, meu comprometimento musical. Desde o momento que eu decidi meter o pé nessa parada, eu queria ser antropólogo. Eu fiz vestibular, passei na UERJ e falei, mano, é agora, eu vou sair de casa. Só que eu não queria trabalhar com antropologia, entendeu? E, pô, tipo, eu não viveria para ser antropólogo. Não morreria pela antropologia, eu morreria pela música. Então eu posso viver pela música. E o meu comprometimento com ela é essa parada, entendeu? O comprometimento sempre foi com a música. Eu sou um artista do rap. Então desde que eu comecei, eu busco não só uma evolução, que eu acho que é uma coisa meio retórica, tá ligado? A evolução, que evolução, né? Uma hora você pode, qualquer direção que você escolhe é uma evolução. Mas eu optei por viver a música mesmo, sabe? De ir até onde eu posso dentro da música hip hop, da música rap, da minha representação dentro da música. Eu sei que eu represento essa cultura. Quando eu saí da minha casa, eu vim pra cá pra fazer música. E quando eu me tornei um integrante da Brutal Crew, a princípio a gente tinha um estúdio chamado Campo de Concentração. Esse estúdio foi, talvez, um dos lugares mais como é que eu falo que dá muitos frutos? Proeminente, proficiente. Proeficiente, prolífico, não sei. Porque ali era na Lapa, exatamente do lado da zoeira. Todos os MCs praticamente antes de ir pra balada passavam lá e sempre a gente gravava uma rima de quem era mais interessante. A gente gravava sempre um freestyle. Várias pessoas aprenderam a gravar lá, entendeu? Vários MCs dessa nova cena gravaram a primeira música lá, entendeu? Era eu e o Babão produzindo, o Auri era sócio no estúdio também. E a gente foi, eu posso falar isso sem sombra de dúvida, mano, a gente foi responsável por uma galera estar nessa parada, entendeu? E foi uma parada foda, uma tarefa cumprida com êxito foda, entendeu? A gente conheceu vários artistas fodas, fizemos uma história bacana pra caralho, criamos essa batalha. E eu fiz uma mixtape em 2004, comecei a fazer em 2004 e lancei o disco em 2005, chamado Mixtape Volume 1, que foi quando a galera começou a direcionar o foco mais pra batalha, pra produção de eventos, porque a gente também a gente produzia eventos já juntamente com música. Só que o meu foco sempre foi muito a música. E quando eu percebi que estavam havendo outras demandas que poderiam me tirar da música, eu resolvi e falei, olha galera, a parada é a seguinte, eu tô ligado a vocês enquanto banda. Vamos fazer, a gente tinha uma banda também chamada Brutal, além do Crio, a gente tinha uma banda chamada Brutal e o estúdio Campo de Concentração. E eu continuei com a galera como membro da banda e tal, até quando foi possível, até quando a gente achou afinidade musical e depois a gente não achou mais, então a gente não teve mais a banda acabou. E eu me desliguei dessas atividades do Crio antes mesmo da banda, então tipo, eu já não tô inteirado, não posso dizer sobre uma coisa que eu não tenho experiência, entendeu? Eu não sei qual é o comprometimento deles hoje em dia, não sei o que eles fazem, vejo alguns eventos que eles produzem e tal. Mas como eu te disse, tudo tem um comprometimento, nada é apolítico, né? Eu só não sei realmente. Mas o meu continua o mesmo, cara. Quando eu me afastei da galera, eu montei um selo chamado Café Crime. Justamente com esse objetivo de ser um selo, não só um selo também, como ser uma base cultural mesmo, de cultura marginal, sabe? De coisas que não tem espaço mesmo, e que merecem e que a gente sabe que a gente pode fazer. E na época eu tive a ideia de fazer a parada, comuniquei ao Zé Bolinho, que era tipo o cara que era o meu amigo mais próximo, juntamente com o Rodrigo. E a gente fez esse selo. O Zé faleceu em 2007, o Rodrigo resolveu direcionar as atividades dele mais para literatura, comércio de livros,
que foi uma coisa que a gente trabalhou muito no Café Crime também. A gente vendia livros nos nossos eventos, e eram títulos selecionados, não só de livros, como vinis também, sobre artistas, autores, músicos, tipo da cultura marginal, que normalmente se você fosse numa loja qualquer você não ia ter acesso, tá ligado? Então a gente sempre teve essa preocupação. A gente fez um festival de música chamado Blend, onde a gente trouxe o J-Live de Nova York, uma galera, teve o Carlos da Fé. E esse festival era isso, você entrava, tinha lá uma banca de literatura marginal, de vinis. A gente fez um evento chamado Rimanescência, que é um spoken word, onde a gente resolveu dar uma valorizada na arte do MC, sabe? Da profundidade lírica do artista, assim. A gente pensa, pô, a exemplo do que a gente já tinha visto em outros locais, assim, acontecendo lá fora, você tem uma outra dimensão do lirismo do cara quando você ouve ele rimar sem a batida, tá ligado? A batida é incrível, lógico, mas quando você vê a parada sem, você vai a um lugar ali que você não vai. Então a gente resolveu fazer isso, é uma parada super maneira. A gente tem 10 programas que estão na internet, e a gente está pretendendo esse ano, que a gente está retomando as atividades agora com o Ramiro, que é o meu novo parceiro no selo, retomar as atividades do Café Crime, e entre elas está fazer o Rimanescência de novo. Mas a gente sempre continua, cara, pela música e pela cultura marginal, sabe? Porque a nossa ideia é que, como a gente participa desse fenômeno onde a gente pode construir a nossa própria parada, a gente tem aqui a nossa base, então a gente não tem vínculo, tá ligado? A gente pode fazer o que a gente quer, a gente pode comprometer a nossa arte como a gente quiser, a gente pode fazer uma música tipo Soldados e falar, meu irmão, vai tomar no cu, entendeu? Devo nada pra ninguém, irmão. Ninguém, não tem empresa bancando a minha arte. A gente investe na nossa arte, a nossa arte banca o que a gente faz, entendeu? Se a arte não banca, a gente faz outra coisa que banca também, porque a gente não produz só a nossa arte. A gente trabalha para outros artistas também, inclusive de mainstream, o caralho, que vem pra gente produzir a parada aqui, entendeu? E a gente pega isso e vincula justamente para nutrir essa parada que a gente acredita, mano. E não que a gente e a questão de não ter vínculos é de ter a sua liberdade mesmo, pra você fazer o que você quiser, tá ligado? A sua expressão artística ali tanto seja num filme, seja porque a gente também já apoiou filmes, a gente apoiou o documentário da Casa Rosa, a gente deu apoio cultural para esse documentário. Teve um outro filme ano passado, Riscado, a gente deu apoio cultural para esse filme também, Café Crime. O filme, inclusive, que eu compus a trilha, a gente ganhou o Festival de Quiquito, melhor trilha sonora de longa-metragem ano passado. O filme que o Café Crime apoiou. E é isso, mano. A gente dá pequenos passos, porém com a nossa própria energia, entendeu? E com comprometimento com a nossa própria música, entendeu? A gente não tá isolado de associações ou interesses comerciais, culturais, porque a gente vive dessa parada, tá ligado? Mas a gente é livre pra fazer o que a gente quiser ou não quiser. Essa que é a parada. Essa que é a grande parada. A gente tá fomentando, a gente pode pegar um artista que a gente acha foda na rua e falar, não, vem cá, vamos fazer seu bagulho aqui, tá ligado? Como eu já fiz, inclusive artistas que hoje estão aí na MTV, o caralho, que eu cheguei e falei, não, vem cá, tá ligado? Esse é o nosso comprometimento, tá ligado? Isso é um comprometimento político e social e com a própria música mesmo, que foi o que me moveu a dar o primeiro passo nessa direção. Cara, eu penso que assim como isso não é uma propriedade específica do hip hop ou do rap. Oi? Tudo bem. Beleza, bem? Perdoa. Tá, tudo bem. Acho que isso não é uma propriedade específica do rap. Acho que isso aconteceu com um carinha que tava lá pescando na praia, entendeu? Acho que aquela história,
cara tava ali na praia e aí ele pescava o peixe lá durante a manhã inteira, até meio-dia, 1h da tarde. Volta pra casa, a mulher cozinha o peixe, aí sobra um pouquinho, ele troca com o vizinho pelo bagulho. Tem as filhas dele ali. Aí chega o Eike Batista e fala assim, mano, você tá aqui com essa praia toda só pra você. Você troca o peixe com o seu... Mano, por que você não vem aqui, constrói o resort? E porra... Ele, pô, mano, mas pra quê? Pô, você vai receber um monte de gente, e aí você vai poder, pô, encher o rabo de dinheiro e ficar o dia inteiro na praia pescando. Eu falo, pô, mano, mas eu já fico o dia inteiro na praia pescando, entendeu? A lógica do capitalismo, ela é de todo o mercado, ela é uma lógica que ela é racional, a galera cavando embaixo do próprio pé, porque... ela é uma parada voraz que ela é tipo um câncer, mano. Ela só tende a... Isso acontece em todos os mercados. Eu acho que assim, a gente desenvolveu uma estrutura de mercado independente. O rap, o que fez uma das grandes paradas que fez o rap sair lá do gueto e chegar a virar interesse da galera que já tinha grana, foi que a gente desenvolveu essa parada, independente deles, mano. A gente tinha nossas festas, a gente tinha os nossos discos, nossos amigos compravam os nossos discos, sei lá, a gente tinha o CRIO ali do vizinho, produz camisas, a gente usa a camisa do cara, tá ligado? E consequentemente a gente faz a trilha pro seu filme, você faz o clipe nosso e a propaganda do cara. E isso gerou interesse do mainstream, da galera que tinha muita grana. E eles vieram com essa parada, mano. Pô, por que você não então não... Você tá ganhando 100 aí, por que você não ganha 1000 e não sei o que? Só que não... Entendeu? Pra fazer o que você já tá fazendo, só que você vai ter que ter um monte de comprometimento desses 1000 que você vai ganhar, eu vou ganhar 1 milhão, tá ligado? Eu acho que assim, a gente continua dentro de um certo âmbito com essa estrutura independente, que tipo, se a indústria virar as costas pra galera por algum motivo, a galera vai continuar com o mercado independente. Só que como todo lugar onde existe interesse econômico, na indústria do petróleo, na indústria da música, na indústria da moda, existe a galera que tá ali pra poder realmente fazer aquilo ali virar uma fonte de dinheiro pra caralho pra alguém, entendeu? E talvez seja mais do que a galera tá ganhando no circuito independente. Por isso eles captam muitas cabeças, entendeu? E eu acho que é possível você... Hoje em dia, mais fortemente, você com essa facilidade de comunicação que a gente tem cada vez mais, manter uma lógica dessa. Mas eu acho que, assim como aconteceu nos Estados Unidos, o nego cria companhias do zero que viram companhias milionárias e eles vendem pro cara que é multimilionário. E eles voltam a ser empregados do cara de novo. Isso não é uma propriedade daqui, não é uma propriedade, entendeu, do rap, é uma propriedade da indústria do capitalismo. Acho que, é claro, é possível a gente... Existe indústria de alimento orgânico, mas o agrotóxico é... Acho que é muito... A gente sonha em poder... pegar um patrocínio para poder gravar um disco e o cara que tem a grana para te dar um patrocínio, a grana dele veio de algum método de produção de dinheiro, capital, e fatalmente não é um método que, se você tiver alguma chave de verdade para minar ali, ele vai te permitir, entendeu? É possível dentro de determinados níveis de comprometimento de acordo com os seus parceiros. Na verdade, você sempre está representando uma causa política ali, entendeu? As associações, elas... É meio que uma contradição do meio independente também, porque a galera independente sempre bate muito no peito para dizer que é independente e, na verdade, a galera tá tentando uma associação sempre com alguma parada, com algum mecenas, com alguma marca, com algum... E... a real é que você se associa, você tem comprometimentos, entendeu? E a galera que... A minha visão, eu pelo menos até hoje eu não tive provas diferentes disso, assim, que a galera que tem o capital, a galera
é protecionista em relação ao capital, eles não nutrem. Se eles perceberem que você realmente é nocivo, eles te... Se você ficar ali, se você tiver habilidade pra jogar o jogo, você pode ir a um determinado nível realmente de experiência com a coisa. Entendeu? Não vou te dizer que todo mundo que faz associações tá ali de mucama das corporações, entendeu? E de que forma construir uma cena realmente independente? Cara, realmente independente é aquela história, né? A zona autônoma temporária, né? Realmente independente é tipo... A gente, mano, a nossa parada tá subexistindo e mais do que a gente tá existindo durante esses anos por causa disso, eu acho, sabe? Que a gente começou, o rap em si, começou uma indústria independente que já teve idas e vindas ao mainstream, possibilidades de associação e não, e já teve na Globo, já não teve na Globo, já teve em Faustão, já não teve em Faustão, artistas bons, artistas ruins já tiveram no Faustão, representativos e não representativos também, do mesmo estilo e cultura. Mas o que manteve a parada, o que mantém surgindo novos o que mantém o cara catar o microfone ali, fazer uma música no quarto dele ali e essa música ele vai estar lá tocando e vendendo o CD dele no dia seguinte para ele poder comprar um teclado. E o que nutre a cena, o que sempre nutriu, isso é uma coisa que continua acontecendo, sabe? Tipo, isso eu acho que é a verdadeira independência da parada. Ela não não que seja assim, existam ícones de independência. A movimentação é independente, o fluxo é independente. Porque existe a demanda do mercado, então enquanto a gente está produzindo coisas que a galera curte, coisas que a galera vai consumir, a gente vai conseguir subsistir dessa parada, entendeu? Mas também eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão e consciência de que a gente não pode construir sobre a areia, tá ligado? E a gente tem que ter noção também de que cada cimento que dão pra gente sem a gente trabalhar pra ganhar, eles podem tirar depois, entendeu? Cada tijolo que você tá botando ali na sua construção que te foi dado, que você não comprou, o dono pode vir uma hora e falar assim, tá bom, me dá meu tijolo aqui. Ou então você vai falar, tem uma fortaleza, o cara fala, tudo bem, é tudo com meu tijolo mesmo. Então é uma relação meio ambígua, assim, é difícil, é delicado pra caralho.